Essa família é muito unida e também muito agitada, briga por qualquer razão e eu espero que acabe pedindo perdão. Bem-vindos à grande família de Noé. Nós estamos juntos numa jornada pelos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, abordando numa perspectiva teológica, comparando verso com verso, entendendo os contextos e fazendo uma leitura das origens. Meu amigo, você está num canal de vídeos que corre toda terça-feira, com vídeos aí sobre história e com o diálogo com 7 saberes aqui do nosso canal, mas esta é uma série plus para vocês, uma série especial que a gente está fazendo aqui com muito carinho e eu fico muito feliz pelo retorno que nós estamos tendo dessa série, inclusive de muita gente pedindo que continuemos com outros livros da Bíblia e tal. A gente tem uns planos aí, mas por enquanto vamos concluir essa série e a gente vai agora para o capítulo 9. Então, só para avisar que se você caiu de paraquedas nesse primeiro podcast, você tem que entender que esse aqui é um formato diferente dos vídeos que eu coloco na terça-feira. Esse aqui é um formato mais aberto, mais descontraído e é um formato mais longo em podcast para a gente ter um assunto mais destrinchado e poder estudar mais profundamente. Então, galera, caiu de paraquedas aqui, você tem que parar agora de ouvir esse podcast e tem que começar desde o primeiro, porque há uma sequência de pensamentos e você tem que entender esse estudo na sequência, lá desde o primeiro capítulo. Como é que eu faço para ver os outros? Vai em playlist aqui do canal, entra no canal Observatório 7, vai em playlist, clica aí na playlist Gênesis e aí ele vai te dar a lista dos vídeos para você ouvir ou assistir em sequência. Agora, por favor, né, se você não está inscrito ainda no canal, por favor, meu amigo, se inscreva aí, não custa nada. Você vai receber semanalmente os nossos vídeos. Basta você clicar no sininho que tem aí de notificações para você ser avisado automaticamente pelo YouTube. Valeu? Bora, galera, para Gênesis capítulo 9. A gente vai discutir várias questões aqui referentes à natureza, ao mundo depois do dilúvio, sobre a formação ali da família de Noé e até mesmo algumas implicações raciais e questões que aparecem sobre este texto, onde tem alguns versos tão polêmicos aqui em Gênesis 9. O verso 1 de Gênesis 9 começa falando sobre a bênção de Deus para Noé e para seus filhos e dando uma ordem para que eles se multipliquem e encham a terra, o que é mais um verso que deixa claro que o dilúvio é universal. Não faria nenhum sentido eles encherem a terra, eles repovoarem a terra, se estivéssemos falando da descrição de uma catástrofe local. Pois bem, no verso 2, nós temos aí uma menção sobre os animais saindo da arca. E tem aqui um detalhe interessantíssimo de ser observado, que Deus, percebendo o medo de Noé e sua família ao olharem esses animais saindo da arca e tendo medo que esses animais o ataquem, Deus infunde nos animais para que eles tenham medo de Noé e do ser humano. E aqui tem algumas coisas interessantes para a gente perceber e se questionar. Como é que eles não tiveram medo desses animais antes ou durante o dilúvio, quando eles estavam trancados dentro com os animais dentro da arca, quando eles estavam trancados com os animais dentro da arca? Isso pode nos sugerir de que esses animais estivessem hibernando, dormindo, ou de alguma forma não estavam necessariamente agindo ou interagindo com Noé e a sua família. Pode, estou fazendo aqui uma suposição com base no que o texto está dizendo, mas não temos certeza. Agora, essa dispersão dos animais, ela também é muito interessante, porque será que o homem vivia no mesmo lugar que tais animais antes do dilúvio? Possivelmente não, em respeito a todos os animais. Possivelmente apareceu lá para entrar na arca animais que vieram de muito longe, trazidos por Deus, que Noé nunca tinha visto. Porque é daí talvez que surge esse medo neles.
Uma outra possibilidade interessante para considerarmos é que a saída dos animais da arca foi tão dirigida por Deus quanto a entrada deles na arca. Falamos em podcasts anteriores que esse é um aspecto milagroso. Não adianta nem você querer entender a história do dilúvio se você não aceita que Deus trouxe os animais até lá. Os animais nunca entrariam na arca por si mesmos, de forma ordenada, e ficariam lá dentro. Então existe um aspecto sobrenatural aqui. E nós podemos entender que o mesmo acontece quando esses animais saem da arca e eles são dirigidos para os locais onde eles constituirão habitats no mundo. E a partir daí, as condições geográficas, as condições climáticas, as condições da vegetação e da localização desses habitats vai desenvolver nichos ecológicos dos mais diversos. Eu acho esse um tema maravilhoso de estudar, a biogeografia, como os animais se distribuem na geografia do mundo e como eles ocupam funções dentro da ecologia dos sistemas que existem no mundo. Então, só para você ter uma ideia aqui do que acontece depois do dilúvio, na percepção daqueles que têm um entendimento aqui das origens ortodoxo e tal do texto, vamos pegar um tipo de animal como exemplo. Imagine que ursos saíram da arca. Mas veja a variedade de ursos que nós temos no mundo. Você tem ursos que nem existem mais, que são ursos que por um tempo depois do dilúvio vagaram pela terra durante a Era do Gelo. Alguns ursos realmente de tamanhos gigantescos. Tem, por exemplo, um chamado urso de cara achatada, que viveu na pré-história norte-americana e não existe mais. Esses animais andaram por aí, mas em algum momento eles enfrentaram concorrência com outras populações de predadores e de animais que migraram também, e eles perderam essa concorrência, foram diminuindo e não conseguiram competir, não conseguiram sobreviver e entraram em extinção. Porém, outras variedades desses animais, elas foram se especializando. A teoria da evolução vai falar dessa evolução, dessas pequenas modificações, e eu prefiro muito mais, para não causar uma confusão aqui, eu prefiro muito mais o termo especialização. Então você pega, por exemplo, pequenas populações de animais e você percebe que quando elas ficam isoladas, elas tendem a alguns desses indivíduos manifestar determinadas características. Se essas características elas são selecionadas como uma vantagem, elas tendem a se perpetuar nas próximas gerações e elas tendem a se avantajar, e enquanto os que não têm determinadas características vão ficando para trás. A gente chama isso de seleção natural, certo? É mais ou menos como o criador de cães, ele pega uma ninhada de cães e ele quer formar uma nova raça de cães que tem a orelha bem comprida. Então ele começa a selecionar daquela ninhada os que nasceram com a orelha um pouquinho mais comprida. E ao longo de gerações ele vai cruzando entre si só os que têm a orelha um pouquinho mais comprida. O resultado disso é que depois você tem aqueles cães com orelha enorme, compridona e tal. E aí a gente pode explorar diversas outras características anatômicas que são todas variantes do mesmo tipo básico de canídeo, o lobo. Se eu pensar no urso, por exemplo, isso aconteceu na forma natural com a migração desses animais. Há uma população desses animais que vai ficar ali naquela região da China e essa população vai encontrar o alimento na forma vegetal e mesmo sendo um predador que tem dentes caninos de predador, ele volta ao estágio edênico dos animais e se cria ali uma variedade de urso chamado urso panda que se especializa em comer somente os vegetais que tem ali. Nós vamos ter uma outra variedade de ursos que vão ficar isolados em pequenas populações. Por que eu digo pequenas populações? Porque pequenas populações facilmente elas marcam, intensificam e reafirmam determinadas características genéticas. E assim, rapidamente, eles se distinguem dos outros. Essas populações ficam isoladas. E é isso que explica a variedade de formas de vida que vão surgindo e que vão se desenvolvendo e que vão aproveitando os recursos que têm.
Então, por exemplo, uma pequena população de ursos, em algum momento da era do gelo, das glaciações, fica isolado no extremo norte. E desses, os que sobrevivem são aqueles que têm o pelo um pouquinho mais claro e aqueles que têm o pelo um pouco mais resistente ao frio. E com o passar do tempo, esses mais resistentes vão conseguindo se reproduzir com mais habilidade e essa característica vai sendo reafirmada e ela vai sendo selecionada até que de repente surge uma nova variedade, um urso polar, um animal especificamente adaptado para comer e caçar carne lá no Ártico, focas e animais do tipo, e que tem um pelo adaptado para o seu habitat natural. Enquanto outros vão se tornar ursos mais leves, menores, que vão viver nas florestas da Malásia. Eu poderia dar inúmeros exemplos de como os animais se distribuíram no globo e eles vão mudando, eles vão se adaptando e vão se especializando. Enquanto outras espécies, elas se adaptam, elas se especializam, mas aí vem uma sequência de modificações climáticas ao longo dos séculos da natureza, ou até de migrações de novas populações de animais, e elas não resistem a essas mudanças e desaparecem completamente. Um exemplo disso é a chamada megafauna e os animais da chamada Era do Gelo que começam a desaparecer depois de algum tempo, quando a Terra vai mudando climaticamente. Vamos falar aqui sobre o verso 3, diz assim que quando esses animais saem, então Deus dá uma ordem para Moisés assim, agora você pode comer os animais. Por quê? Pode comer porque ele é um agricultor, mas ele sai, obviamente, vai demorar até que Noé consiga produzir alimento da terra. E eles precisam comer. Então vai comer os animais. E aí interessante, o texto é assim, de tudo que se move vos será para mantimento. E aqui você vai descobrir uma outra questão teológica muito interessante. Esse tudo não é tudo qualquer animal. Porque, obviamente, se Noé e sua família pudessem comer qualquer animal, já começavam comendo alguns animais que estavam saindo da arca e ali causava a extinção de espécimes que eles se esforçaram tanto para salvar, levando consigo na arca. Então esse tudo não é tudo. Esse tudo é das espécies repetidas. E a gente estudou lá no capítulo 7, enviou para a arca um par de animais imundos e 7 pares de animais limpos. E é justamente para esse momento quando Noé vai comer esses animais. E o que são os animais limpos? Lá em Levíticos 11, Moisés, que é o mesmo escritor aqui de Gênesis 9, de Gênesis 7, ele deu a lista para o povo judeu do que são os animais limpos e são os animais imundos. Então veja que tudo aqui que se move será para mantimento, não é tudo qualquer animal, é tudo dos animais limpos, senão não precisava ter levado 7 pares de animais limpos. Então esse tudo é específico e não exaustivo. Não é tudo no sentido de todos que existem, mas de todos que estão disponíveis para alimento. Só para dar um exemplo para você, quando Deus leva os animais para dentro da arca, levou todos os animais que Deus criou. Mas todos o quê? Todos realmente que existiam, todos os tipos de animais? Não, todos os que Deus criou especificamente e não de forma exaustiva. Especificamente nós vimos todos esses animais que iriam ser utilizados na nova criação. Porque o que a gente está vendo aqui a partir de Gênesis 8 e 9 é uma nova criação do planeta, recomeçando o planeta. Então esse todos, ele não é exaustivo, tudo, todas as espécies, todas as formas, é todos que Deus quis. E aqui é todos os animais que poderiam ser comidos. E quais são os animais que poderiam ser comidos? Aqueles que fazem parte dos 7 pares chamados de limpos. Isso é muito óbvio, porque existe uma coisa muito bonita dentro da história bíblica, que é a teologia da alimentação. Alimento é aquilo que Deus dá para o ser humano comer, e não necessariamente aquilo que o ser humano pode mastigar, ou pode engolir, ou pode digerir. Comida é o que o Deus do céu, o Criador, dá. Aqui em Gênesis, quem salvou Noé não foi a arca, foi Deus.
Aqui em Gênesis, quem vai alimentar Noé depois do dilúvio não é a provisão, a caça, o desespero, a sobrevivência, as técnicas ou a agricultura de Noé. É Deus quem dá comida. Esse recado aqui é muito importante porque a teologia da comida tem a ver com confiança em Deus. Deus está dizendo assim, olha, eu não vou te deixar passar fome, o mundo está destruído, o mundo está desolado, mas eu vou cuidar de você. E o que Noé faz? Ele faz um altar, pega da sua provisão, que seria o seu alimento, e sacrifica sem medo que venha faltar, porque há uma relação de confiança entre Deus e Noé. Noé sabe que não vai passar fome, porque Deus já o salvou do dilúvio enquanto outros pereceram, e Deus vai prover alimento para Noé, porque sabe que Noé é um homem justo. Então essa relação de confiança é o que nós vamos ver ser construído naquele momento do altar, quando o texto vai dizer que Deus entra em aliança com Noé e sua família. O que é uma aliança na Bíblia? É um acordo de confiança mútua, em que Deus se compromete e o adorador se compromete. Não é obrigado a entrar nesse acordo, mas o acordo existe porque há um reconhecimento da posição de Deus como o suzerano e um reconhecimento de Deus em Noé como aquele que é obediente, aquele que é justo. E aí você percebe que as leis estão presentes em toda a Bíblia já desde o início. Cada uma das leis, se você olhar para Gênesis ali no capítulo 3, não tem uma lei específica proibindo matar. Mas quando ocorre o primeiro assassinato, Caim é repreendido e ele sabe que errou. O sábado, por exemplo, uma lei que aparece lá nos 10 mandamentos, já está no primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo aí de Gênesis. Já tem a lei do sábado, já tem Deus descansando. A reverência aos pais, a obediência aos pais já está implícita. As leis vão tendo que ser afirmadas à medida que os transgressores vão teimando com as leis. E é interessante que aqui a gente vai ter pela primeira vez a proibição de algumas coisas, inclusive os judeus vão chamar de leis de Noé. Você tem, por exemplo, aí o verso 4, onde Deus libera o homem para comer carne, mas proíbe de comer sangue. Você tem o verso 5, e Deus proíbe matar o animal por banalidade. O que é uma diferença muito bonita que tem da Bíblia para outros livros. Quando você pega a literatura mítica antiga, os grandes heróis como Gilgamesh, Hércules e outros heróis míticos, eles são caçadores, assassinos e são pessoas que matam feras. Você não encontra isso na Bíblia. O único camarada que se encontra na Bíblia sendo descrito como um brilhante caçador é Nimrod, o rebelde, que falaremos dele mais adiante aí, nos próximos capítulos. É um exemplo de pessoa má na Bíblia. E é o único que é descrito como um brilhante caçador. No restante, a caça na Bíblia, ela é sempre exclusiva dentro do povo de Deus para fins alimentícios e caçando animais limpos. Então perceba, o caçar por esporte, o matar um animal por esporte era proibido. Aqui em Gênesis 9:5, proíbe. Você nunca vai encontrar na Bíblia um quadro como, por exemplo, os reis assírios que saíam para matar leões por mero esporte. Deus tem um cuidado com os animais. A única vez que você vai encontrar na Bíblia os homens lutando com animais é quando eles são vítimas de ataques de animais, como Sansão, que é atacado por um leão, ou como Davi, que está cuidando do seu rebanho e o rebanho é atacado por um leão. Fora isso, fora a autodefesa, nunca você vai encontrar os personagens do povo de Israel praticando a caça. Essa é uma característica das nações gentílicas e que ela só vai desaparecer quando o cristianismo entra nessas nações. Porque até então, por exemplo, a mortandade de animais no Coliseu Romano, em outros lugares, foi terrível, inclusive levando determinadas espécies à extinção. E, lamentavelmente, depois, um cristianismo apostatado se esquece desses princípios
e começa a se tornar praticante dos mesmos costumes pagãos de sofrimento dos animais. E eu acho isso aqui extraordinário, porque você vê na Bíblia, já no iniciozinho, uma preocupação de Deus com os animais e com o meio ambiente, e um respeito que Deus pede para os animais, e diz assim que o sangue desses animais seria requerido do homem. Olha que coisa maravilhosa, interessantíssima. Porque todos os povos que foram cruéis com seus animais, eles se tornaram cruéis com os seres humanos. Então existia essa proibição de matar animais por banalidade, a não ser que fosse para fins alimentícios. E aí você fica pensando justamente que Deus deixou que Noé comesse carne, e essa é a primeira vez na Bíblia que eles vão comer carne. Não temos registro antes de Gênesis 9 de que o homem tenha comido carne, ou pelo menos dentro da linhagem dos justos. A partir daqui eles comem carnes limpas, e lembrando que eles comem de tudo. De tudo o quê? De tudo que é alimento. Uma vez eu estava conversando com um judeu e perguntei para ele, disse assim, por que vocês judeus não comem carnes como carne de porco e outras carnes? Vocês não podem comer essas carnes? Olha a resposta do judeu. Ele disse assim, nós não comemos porque Deus pede para não comer. E eu perguntei assim, e as outras coisas, o que vocês podem comer? Ele disse, nós podemos comer qualquer alimento. O que vocês não entendem é que existem coisas que não são alimento. Vocês até comem, é digerível, passa pela boca, mas não é alimento, porque alimento é aquilo que Deus determinou que é alimento. E isso nos dá uma percepção de uma hermenêutica que nós perdemos como cristãos muitas vezes. Aí os caras chegam lá no Novo Testamento e pegam um texto de Paulo e dizem assim, não, pode comer de tudo, olha aqui o texto diz, pode comer de tudo que se vende no açougue. E aí o cara esquece que ele está falando para um contexto onde eles estão discutindo os alimentos e carnes que eram sacrificados a ídolos, se o ídolo importava ou não, se essa carne estava liturgicamente, religiosamente, moralmente, espiritualmente contaminada, se eu poderia ou não comer uma carne de um animal que foi sacrificado a um ídolo, ou se o ídolo era ou não era alguma coisa. Esse é o assunto que eles estão discutindo, e não sobre a carne em si, a variedade da carne em si. Quando eles dizem como é de tudo que se vende no açougue, é o mesmo princípio de Gênesis 9, é de tudo que? De tudo que é alimento. Mas eles tinham muito claro para eles o que não era alimento. Não havia dúvida para eles da teologia da alimentação. Eles nem discutiam sobre outras coisas que jamais o povo judeu considerou alimento. Eles dizem, mas Jesus considerou puro todas as coisas. Mas eu não vejo Jesus comendo todas as coisas. Mas e o lençol de Pedro lá e tal, que baixou uma visão, o lençol de Pedro, e mata e come. Quando você vai ler o contexto daquilo, gente, você vai ver claramente que aquilo é uma visão, que Pedro não fez nenhuma refeição ali, e que eles estão discutindo sobre ir ou não ir pregar para os gentios. E depois que Pedro entende que os gentios não são imundos, que o judeu deve anunciar a Cristo para os gentios, ele sai dali, mediante aquela visão, e vai pregar para Cornélio. Então, perceba que, às vezes, o nosso apetite, ele comanda, inclusive, a nossa hermenêutica. A gente quer porque quer comer alguma coisa que nos saboreia, e a gente ignora todo um contexto da totalidade das escrituras e faz uma hermenêutica que nem sempre é tão leal ao texto. Respeito a opinião de vocês, não estou aqui para dizer o que você deve comer ou não deve comer, certo? Mas a gente começa a observar algumas coisas, né? E a gente vai vendo assim que o ser humano teima em insistir por alguns caminhos que não são os melhores. Você abre a teologia da alimentação na Bíblia e você vai ver lá em Levíticos que Deus diz assim, não coma morcego. E aí o ser humano, um apetite que lhe domina, vai lá e tendo todas as outras carnes para comer. Não, tem que comer aquela ali. Aí ele vai lá e come morcego e adquire doenças do morcego. E o final da história você já sabe. Então, meu amigo, se você quer comer, coma morcego, coma todas as outras carnes que você acha que tem que comer. Eu não estou aqui para julgar você, mas estou para te dizer o seguinte, que existe uma responsabilidade do ser humano com os animais,
e que nós podemos comer das carnes animais aquilo que Deus determinou que é alimento, aquilo que foi dado como alimento. Vamos seguir aqui e a gente vai percebendo algumas coisas sobre a família de Noé. São 8 pessoas que sobreviveram e, lamentavelmente, a gente só sabe o nome dos homens. Não sabemos aqui, não temos um registro do nome das mulheres, nem da mulher de Noé, nem das mulheres dos filhos de Noé. Infelizmente, nós não temos o nome delas, né? Vai aparecendo umas coisas assim estranhas, né? Tipo, esses dias apareceu nos comentários aqui de um dos podcasts: você não sabe nada, Noé foi casado com a Noema. Eu tive que rir, achei muito interessante, né? Não sei de onde que o camarada tirou essas ideias e afirmou, não era nem uma brincadeira, estava afirmando. Outro dia alguém apareceu com um comentário de que Noé foi casado com Naamá, a irmã de Tubal-Caim. O cara citou o texto e ainda teve a coragem de escrever do lado mulher de Noé, como se isso tivesse no texto, quando na verdade não tá. Então o cara teve coragem de reescrever um texto da Bíblia e colocando coisas no texto que não diz, ele reescreveu o texto. Então perceba, eu sei também que existe aí em algum livro apócrifo uma tradição de que Naamá teria sido a mulher de Noé. Eu acho que isso não faz sentido nenhum mesmo, porque me parece que eles vivem em gerações um pouco diferentes e a impressão que tenho é que jamais Noé, que foi considerado justo, iria buscar uma esposa entre os descendentes de Caim. Jamais. A gente tem precedentes na Bíblia, por exemplo, Abraão se recusa que procurem esposa entre os cananeus, ele quer que procure lá dentro da família dele para não se contaminar com aqueles ídolos. Essa questão de se unir crente e descrente já discutimos muito na teologia do capítulo 6. A gente sempre quer explicar o surgimento do mal com um culpado. E a gente quer explicar o surgimento do mal após o dilúvio dizendo que, olha, por esse daqui, pela mulher de Caim, de Cão, pela mulher de Noé, pela fulana, sobreviveu a semente do mal. Isso é uma bobagem, me desculpe, mas é uma teoria de conspiração, não tem fundamento bíblico e ela remete muito à mentalidade que as pessoas têm de achar culpados e de demonizar certas pessoas à medida que a gente vai justificando outras. Eu prefiro simplesmente dizer que o mal voltou a acontecer depois do dilúvio, porque a Bíblia ensina que todos os homens pecaram e já nascem pecadores. E Noé, mesmo sendo justo no sentido de que buscava obedecer a Deus, ele também é um homem pecador, como veremos a seguir. Noé é um agricultor, ele planta uma vinha, quando chega a colheita ele produz suco e com certeza se torna vinho. E ele consome esse vinho e toma um porre. É a primeira vez na Bíblia que nós vamos ter a descrição do uso da bebida alcoólica. E alguns tentam justificar que ele não sabia no que ia dar esse suco e foi descobrir e tal. Eu já penso que não, ele bebeu e realmente ele cometeu um erro aqui. E o recado da Bíblia é que a bebida alcoólica não é segura. E aí eu não vou entrar na questão, mas sempre que você tem bebida alcoólica na Bíblia, normalmente, na maioria das vezes, termina muito mal. No caso de Noé, termina muito mal, com uma desgraça para a família. No caso de Ló, a bebida alcoólica é o indutor que termina em outra tragédia familiar. Em vários momentos você vai ter a bebida alcoólica sendo usada pelo povo de Deus e o resultado sempre é negativo. Então, amigo, isso é uma questão da sua conta. Se você quer beber, isso é um problema seu. Eu não estou aqui para fazer julgamento de valor à sua pessoa. Tenho os meus pecados e os meus erros que precisam ser vencidos. Mas a conclusão que eu tenho ao ver o exemplo do que acontece com o uso de bebida alcoólica na sociedade atual e naquilo que a Bíblia mostra é que a bebida alcoólica não é segura. Melhor seria não usá-la. Isso é a minha posição pessoal,
ok? Mas aí cada um segue sua consciência e não vamos brigar por causa disso. Beleza? Vamos adiante aqui. Aí o que acontece? Nosso amigo Noé fica de porre e acontece o famigerado pecado de Cão, do qual muita gente, quando lê esse texto, amaldiçoa o próprio Noé e diz assim: que pai ingrato é esse que tem coragem de amaldiçoar o filho só porque ele viu ele pelado? Então aqui é um texto extremamente polêmico, pode ter N desdobramentos, e eu não vou defender aqui uma posição específica, mas eu vou te citar as formas diferentes com as quais o judaísmo rabínico e até mesmo algumas escolas teológicas cristãs interpretaram esse texto ao longo dos anos. Uma primeira forma de interpretar o pecado de Cão, só para relembrar, Noé ficou pelado, com porre, e aí Cão foi lá, diz assim que descobriu a nudez do pai, mas os dois irmãos viram, pegaram uma capa, vieram de costas e cobriram o pai. Então, primeira forma de entender esse texto e por que Noé, despertando do sono, ficou tão bravo que amaldiçoou Canaã. Aqui trata-se de uma mentalidade oriental, onde a nudez era realmente uma vergonha, e a nudez é símbolo de humilhação e de vergonha, que é o que a gente encontra em Gênesis, quando o homem peca e se descobre nu e tenta imediatamente se cobrir, e então, para cobrir a vergonha humana, Deus lhe dá vestes. Então a nudez no texto bíblico é sempre símbolo de vergonha. E o que poderia ter acontecido aqui é uma forma de desrespeito tão grande da parte do filho com o pai, que quando o pai acordou e se deu por si que tinha sido motivo de piada e deboche, ficou realmente irado com a falta de respeito do seu pai. É algo que você, por não estar naquela cultura, não consegue entender, mas é algo assim, é algo terrível, pior do que se o filho chegasse e desse um tapa na cara do pai com toda a força, ou se fizesse, sei lá, qualquer tipo de desrespeito mais sério que você puder imaginar. Para eles, realmente, na cultura deles, é isso. Segunda forma de interpretar. Cão, filho de Noé, ou Cã, como é chamado também, castrou o próprio pai. E por que teria feito isso? Que coisa horrível. Pode ser que teria feito isso tentando assumir o poder da família. Nas culturas orientais, um homem que é castrado perde a sua autoridade e não pode mais ser o patriarca ou o chefe da família. Essa é uma forma de interpretação que se apoia na ideia de que alguns mitos de povos antigos talvez teriam origem neste episódio aqui. Por exemplo, muito conhecido naquela região próxima ali do Ararat, onde viveram, um pouco mais para baixo ali, viveram os hititas, o mito de Kumarbi, que é um deus que se rebela contra o seu pai e castra o seu pai. Uma versão desse mito vai ser adaptada pelos gregos, que mais tarde vão vizinhar com esse pessoal aí, e os gregos contam o mito de Zeus, que castra Cronos para poder assumir o lugar de seu pai. Essa é uma forma de interpretar que foi sugerida em algumas escolas do judaísmo, em algumas escolas de teologia cristã. Terceira forma de interpretar o pecado de Cão. Cão teria sodomizado o próprio pai. Então, descobrir a nudez do pai não quer dizer só que viu o pai pelado, mas que se aproveitou do pai enquanto esse estava bêbado e talvez não reagia, e o descobriu literalmente, tirou suas roupas e o sodomizou, ou seja, o estuprou. É uma percepção terrível realmente, mas explicaria muito da potencial raiva com a qual Noé acorda depois do porre. E a última forma de interpretar, Cão teria cometido um tipo de incesto se deitando com a mulher de Noé. Nós não sabemos se Noé tomou esse porre sozinho, se alguém o acompanhou, se a esposa acompanhou, se
Canaã ou Cão acompanharam, ou se Canaã já estava ali. Nós não sabemos todos os detalhes. Sabemos que Noé ficou bêbado e nu, certo? Mas o texto de Levíticos 18, verso 6, que também é um texto do mesmo autor, Moisés, entre os pecados que Deus proíbe o seu povo, estão as uniões abomináveis. E Deus proibia o filho de se deitar com a sua mãe ou com a mulher do seu pai. E diz assim, não farás isso, porque isso é descobrir a nudez do teu pai. Essa parece ser uma interpretação extremamente textual, tomando a própria Bíblia como intérprete dessa situação horrenda que acontece aqui, na qual explicaria o fato pelo qual Noé, ao acordar, não amaldiçoa Cão. Isso é uma coisa interessantíssima, como as pessoas leem o texto sem perceber os detalhes. Volte no texto aí do capítulo 9, leia com atenção, você vai ver que Noé não amaldiçoou Cão. Quando Noé vai fazer a sua maldição, ele diz assim, maldito seja Canaã. E por que ele amaldiçoa Canaã, que é o filho de Cão? Nesta última interpretação, pode ser que a maldição seja sobre Canaã, o filho de Cão, sendo que Cão que viu ele, que descobriu sua nudez, porque Canaã seria o fruto nascido desse incesto. O filho de Cão teria sido concebido com a própria mãe ou a esposa de Noé. É terrível, é absolutamente terrível, mas nós temos alguns precedentes assim na cultura de Canaã, que vai herdar o nome desse personagem e que a gente vai ver depois na história de Ló e das suas filhas, que têm filhos com o próprio pai. E onde é que elas aprenderam isso? Lembre-se que Ló estava morando em Sodoma, uma cidade de Canaã, e adquiriram tal visão de mundo. É interessante notar também que Moisés está contando essa história porque ele sabe que o povo de Israel vai para Canaã e quer que o povo de Israel tenha todo o cuidado para não se misturar com os costumes e práticas desses povos. Então ele está mostrando de onde vem a mentalidade de Canaã, que é uma mentalidade rebelde. E aqui é muito importante a gente definir o que é na Bíblia uma bênção e uma maldição. Não existe aqui um conceito espiritualista de colocar uma capa de energia positiva ou de cobrir uma pessoa de energia negativa e aí vai dar azar para essa pessoa e tudo vai dar errado nessa pessoa, na vida dessa pessoa. Bênção ou maldição, como a gente vai ver em Deuteronômio, em Levítico, é uma lista de consequências colhidas com base nas escolhas de cada indivíduo. Então, aquilo que você plantar, você ceifará. E as consequências você vai levar para a sua vida e vai repercutir até mesmo nas pessoas que estão ao redor de você e se relacionam com você. Todavia, é muito importante a gente enfatizar que os cananeus fazem parte também positivamente da história do povo de Israel. Se você parar para pensar, é justamente para Canaã que Abraão é mandado. É para Canaã que Isaac e Jacó vão peregrinar naquelas terras. E os filhos de Jacó, a maioria deles, se casaram com mulheres de Canaã. Inclusive Judá, o pai de todos os judeus, porque ele tem aí filhos com Tamar, que é uma mulher cananeia da terra. Portanto, os judeus vão ter uma herança por parte de pai, um descendente de Jacó, um descendente semita de Sem, e por parte de mãe, uma cananeia, certo? Você vai ter outras histórias como Raabe, que é uma cananeia e era uma prostituta antes lá de Jericó, e ela entra para a história do povo de Deus e se torna ascendente, ancestral do próprio rei Davi e ancestral do próprio Jesus. Então é muito importante pontuar isso, porque em Cristo terminam todas as maldições. Em Deus todas as coisas são feitas novas. E é uma pena que exista o racismo, né? Porque o racismo ele é tão nefasto
que as pessoas em torno de seu ódio e seu egoísmo, movidas por sua própria ignorância, elas leem esses textos e procuram desdobramentos malucos para justificar suas ideias malucas e racistas. Veja que a maldição nunca caiu, por exemplo, sobre Cã, e sim sobre Canaã, aquele filho que foi morar na região chamada hoje de Palestina, ou chamada hoje de Israel. A maldição nunca esteve sobre, por exemplo, sobre Cuxi, nem sobre Misraim, o pai dos egípcios, ou dos povos que habitaram a África. E mesmo esses de Canaã que foram considerados amaldiçoados, como é que essa maldição se cumpriria de que eles seriam escravos dos seus irmãos? Bom, primeira coisa é que a gente percebe que os cananeus, eles tinham uma língua semita. Como é que Canaã adquiriu para todos os seus descendentes uma língua semita? É um mistério que a gente não sabe. É um mistério, eles já tinham essa língua semita quando Abraão chegou lá, e a gente não sabe. Eles não falam uma língua própria da raiz étnica deles. Eles falam uma língua que é própria da raiz semita. Por isso que os cananeus são descritos na linguística como povos semitas. Outra coisa interessante é que ao longo da história de Canaã, não só os israelitas invadiram Canaã na época de Josué e dominaram a terra, e depois com Davi, mas a gente vai ter os cananeus sendo dominados pelos sírios, pelos assírios e pelos babilônios, e finalmente eles desaparecem. E os sírios, assírios, babilônios, israelitas, eles são todos semitas, são todos povos descendentes de Sem. Então você tem um cumprimento profético exatamente nesse tipo de coisa, e não nas bobagens racistas que foram construídas ao longo da história, popularizadas e hoje em dia são invocadas para tentar denegrir a Bíblia ou a palavra de Deus. Na verdade, quando você olha para Gênesis capítulo 9, o que o texto bíblico está dizendo é que todos nós somos da grande família de Noé, e todos os povos vieram desses 3 casais descendentes de Noé. E aí você pergunta assim, mas e como é que diferenciaram-se tanto em cor de pele, formato dos olhos, cor dos olhos, cor do cabelo? Amigo, por favor, quando você parar esse podcast, vai estudar um pouquinho de genética. E a genética explica isso com facilidade. Eu expliquei para você dando o exemplo dos cães, dos ursos, e a mesma coisa serve para o ser humano. Quando o ser humano se dispersa em pequenas populações, em pequenas famílias, essas famílias tendem a propagar determinadas características genéticas que elas têm e reafirmar essas características. E se no meio ambiente houver algum favorecimento para determinada característica, e indivíduos com essa característica se saírem melhores do que os outros e conseguirem se reproduzir mais do que os outros, prosperar mais do que os outros, morrer menos que os outros e aumentar a sua prole mais do que os outros, essa característica vai sendo passada adiante, vai se tornando dominante na população, a população vai crescendo com essa característica e ela vai sendo cada vez mais reafirmada a cada geração, até que o ser humano se torna tão diferente um do outro, tão diversificado, quanto a gente olha para uma prole de cães que tem cores das mais variadas, pelos dos mais variados, tamanhos dos mais variados, formatos de focinho, de nariz dos mais variados. O mesmo acontece com o ser humano. Quando determinadas populações são isoladas e elas por muito tempo se desenvolvem só entre elas, elas demonstram determinadas características que são afirmadas. Mas se a gente pudesse voltar no tempo, o que nós veríamos é que tudo isso converge para uma mesma humanidade, com o mesmo DNA, todos filhos do mesmo Deus. E aí a pergunta que não quer calar, né, que muita gente faz: e qual que era a cor da pele original desse pessoal? Não sei. A ciência vai dizer algumas coisas e tal, pode ser, não tenho nenhuma dificuldade.
Será que eram todos negros? Pode ser, não tenho nenhuma dificuldade com isso. Será que eles eram um meio tom e aí variaram para os diferentes tons de pele? Não sei. Essa é uma resposta que o texto não dá, e que isso aí, quem deve dar essa resposta é a ciência. Eu não tenho isso no texto. Em teologia a gente trabalha com texto revelado. Eu não posso ir além do texto. E sabe por que isso não está escrito no texto? Porque para Deus a cor da pele não faz a menor diferença. Justamente porque Ele quer dizer que nós somos todos iguais. Todos da grande família de Noé, descendentes de Adão, qualquer que seja a sua cor, qualquer que seja o formato do seu olho, do seu lábio, do seu nariz, qualquer que seja a sua altura ou o formato do seu cabelo, nós somos todos absolutamente iguais, todos filhos de Deus. Então nunca se esqueça, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. E até o próximo episódio, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a pré-história da Bíblia.